Amém. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Agora você vai só fechar os olhos e pedir a Deus assim: Senhor, fala comigo. Saí da minha casa, estou aqui na tua casa, então ministra ao meu coração. Fale comigo nessa noite. Feche seus olhos e ore você aí no seu lugar. Oremos. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Te pedimos encarecidamente, fale conosco. A tua palavra é viva, verdadeira, poderosa, mais cortante que uma espada de dois gumes. Tua palavra, Deus, é o que enche, preenche, cobre as lacunas da nossa alma. Então, nesta noite, Pai, encha-nos pelo poder do Teu Espírito presente, agindo aqui neste lugar. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Hoje pela manhã, na hora de sair para casa, eu demorei aproximadamente aí acho que uns 5 minutos para sair de casa, que estava tendo a corrida do Fernandinho, né? Tanta gente correndo, né? E aí, quando eu consegui sair de casa, que eu virei para pegar o tesquinho, falei: espera um pouquinho, porque está vindo um monte de gente aí. E eu fiquei ali uns 2, 3, 4, 6 minutos. Eu olhei e tinha um mundaréu de gente para vir ainda. Eu falei: não vai ter como esperar, né? Aí eu entrei no meio ali e fui ali com o alerta ligado até. E o fato é que nessa corrida você tem um certo número que chegou primeiro, que eu garanto a você não é a maioria, é alguns igual o Geone, talvez, corredor mais... E tem um número razoável que chegou ali alguns minutos depois que os primeiros chegaram, e eu garanto, uma grande maioria chegou bem depois. Eu só não sei se todos conseguiram chegar naquela corrida ali, chegaram lá no ponto de chegada, né? Eu não sei se todos conseguiram chegar. Mas o fato é que é distribuído geralmente assim: uma minoria chega primeiro, um número razoável ali depois, a maioria chega depois ainda, e não sei se alguns ficaram pelo meio do caminho. A corrida é assim. Eu quero fazer um paralelo, né? Guardadas as devidas proporções aí, essa carreira cristã que nos foi proposta. Paulo compara com uma corrida. A grande diferença, e é o grande diferencial, é que ao contrário da corrida do Fernandinho, pode ser que alguém ficou para trás, não conseguiu completar a carreira. Na carreira cristã não, querido. Na carreira cristã, se você é cristão de verdade, se você é crente de verdade, se Cristo é o dono da sua vida, se Cristo reina no seu coração, saiba você que você vai completar essa carreira em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá. E eu quero pensar com você sobre isso. Porque assim como nessa corrida que a gente viu hoje, é fato, todo mundo que começa quer chegar. E quer chegar num tempo recorde, né? Eu já participei de uma corrida assim. Eu acho que eu já contei aqui. Isso era 2014, se eu não me engano. Eu era um bom corredor. Podem não acreditar. Mas o fato é que era uma corrida de 8 quilômetros, pequena, né? E eu empolgado, as meninas foram... Quando eu coloquei aquele número, meu irmão, parece que tinha colocado aquele símbolo do Superman, assim, sabe? Quando colocou aquele número em mim, e lá onde todo mundo junta, né? Parecia um corredor profissional. Eu já falei isso aqui, um senhorzinho, chegou perto de mim assim, todo empolgadinho, né? Falou assim: nossa, que bom que você vai correr. E eu olhei para ele assim e falei assim: aqui, né? Nós vamos
fazer uma corrida boa. Eu quase falei com ele assim, cuidado para o senhor não se machucar, viu? Cuidado para o senhor não se machucar. E tal, beleza, conversamos um pouquinho. Quando deu a largada, aqui deve ser igual, aquele monte de gente correndo na frente. Eu tinha um vizinho, Paulo, 52 anos. Paulo corria 40 quilômetros, corria muito. Ele falava comigo assim, pastor, encontre o seu ritmo e vai no seu ritmo. E quando começou ali, eu vi aquele monte de gente correndo, eu falei assim, a voz do Paulo, encontre o seu ritmo e vai no seu ritmo. Eu encontrei no meu ritmo. Poucos, não deu 500 metros. Os que começaram, aí já começaram a andar. E eu no meu ritmo. Daí a pouco, o vezinho não vi mais, né? Tô indo. E a gente escuta as passadas, né? E num determinado momento, eu tô lá no meu ritmo. E eu escuto uma passada assim. Gente, aí quando eu olho pro lado, o vezinho do meu lado, e eu falei assim, não vou deixar. E o vezinho, e eu a língua para fora, e daí a pouco eu falei, não tem jeito, nunca mais vi esse velho, nunca mais vi. Ele me deixou para trás. Mas a melhor parte não foi essa, tinha um percurso de subida, e no percurso de subida, literalmente as pessoas estavam caminhando, eu falei assim, eu não vou aguentar. E o senhorzinho vazou. Eu falei, eu vou começar a andar. Só que tinha irmãos, esse negócio de condicionamento é sério. Tinha eu acho que ele era um coronel, era o corpo de bombeiro que estava patrocinando a corrida, um coronel. Ele estava só nesse meio, subindo e descendo. Ele estava assim, quando eu comecei a subir, ele estava descendo e falou assim, isto, não desanima não. E eu andando de costas, indo correndo assim, né? Vai lá, você está conseguindo. E eu com a língua para fora, você é forte, vai, não desanima não. E eu já estava quase começando a parar. Não, falta, quando ele falou assim, falta muito pouco, é só subir que você vai ver. E eu não estou aguentando e tal, vai. E aí daí a pouco nós chegamos lá em cima, quando eu vi aí eu acabei de chegar morto, e o coronel desceu de novo, e deve ter feito isso várias vezes, né? Condicionamento. Na carreira espiritual, né? Nessa corrida espiritual, a gente vê isso. As várias fases, né? Quando você talvez comece, você está com fôlego tudo. Talvez ali nas subidas, nas adversidades, o cansaço, mas Deus manda um coronel para falar na orelha da gente, não desanima não, falta pouco, e daqui a pouco nós vamos ver a linha de chegada. Eu não sei quanto você teve a sensação, mas quando eu vi que a linha de chegada, já tinha chegado uns 100 na minha frente, é claro, né? Mas quando eu vi aquela fita, hoje eu acho que não é assim mais não, né? Ô irmãos, parece que eu ouvi aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Abri os braços e puf, passei. Graças a Deus. E eu tenho certeza que na nossa carreira espiritual nós vamos celebrar de forma muito melhor. Quando nós chegarmos lá. Eu quero dizer a você nessa noite que realmente, querido, nós não vamos chegar lá de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós vamos chegar, mas nós vamos e precisamos obedecer a algumas condições. E uma delas é tomar cuidado para que a gente não seja tal qual aquela figueira estéril que Jesus foi procurar fruto nela. Lembram dessa passagem? Jesus olhou para uma figueira e Jesus estava vindo de Betânia, ele estava voltando para Jerusalém com fome, então ele se dirigiu a uma figueira vistosa, bonita, cheia de folha. Quando ele chega perto, não tinha nenhum fruto. E o fato é que Jesus a amaldiçoou e ela secou-se.
E a gente tem que tomar cuidado para que a nossa vida não seja assim. Aparentemente parecidos como crentes, aparentemente as pessoas olham e veem em nós uma pessoa boa, mas quando nós somos submetidos a um crivo, o momento em que nos é exigido, características, frutos dignos de verdadeiro arrependimento, aí pode ser que algum de nós ou alguém de nós não passe por esse crivo. E há um número considerável de crentes assim, que se parecem servos, se parecem crentes, se parecem filhos de Deus, trajam como tais. No entanto, quando se chega perto, alguém quando então chega perto tem a expectativa de ouvir uma boa palavra, de ouvir algo de Deus, a pessoa chega na expectativa, porém, quando chega perto parece árvore que só tem folha, não tem fruto. E esse texto aqui, um texto profético, que nós acabamos de ler, ele fala de um relacionamento verdadeiro com Deus. E lembram que eu falei da corrida? A condição, uma delas, para que a gente chegue lá, é que a gente tem que ter uma relação, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é uma relação institucional, tipo, você é crente? Sou. Por que você é crente? Porque eu sou membro da igreja tal. Não é essa relação institucional. A grande questão é se você tem ou não intimidade com o Senhor, se você anda ou não com o Senhor, se você tem um relacionamento genuíno com Deus, e você é aquele que deseja ser amigo de Deus, andar com Deus. Deus tem liberdade na sua vida, Ele tem a última palavra no seu coração. E aí então esse texto ele vai ministrar, vai falar conosco sobre isso. Essa promessa que Ele fez a nós, de uma aliança gloriosa comigo e com você. E nessa aliança o profeta está dizendo, Deus está dizendo, que nós estaríamos unidos a Ele numa união verdadeira, e esta aliança, essa união seria evidenciada através de alguns sinais. E um dos sinais é esse, olha o que Deus diz aí. Verso 40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual, Deus diz, não deixarei de lhes fazer o bem. Deus tem feito o bem a você, querido. Esse é um dos sinais da aliança. O fato é que a iniciativa foi dele. Quando nós vemos lá em Jeremias 31:3, Deus diz assim, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus teve essa iniciativa de nos atrair para Ele. Ele também nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Ele nos deu o bem maior. Ele concedeu-nos o seu Filho, seu único Filho, para pagar uma dívida nossa, uma dívida impagável. Por amor a nós, Ele entregou o seu Filho para nos tirar do lamaçal do pecado, da condenação eterna, e mais ainda, Ele inclinou o nosso coração para amá-lo. Deus fez isso. Um outro sinal de que nós estamos unidos ao Senhor é que no nosso coração tem temor de Deus. Verso 40 vai dizer exatamente assim, farei aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E Deus diz assim, porei o meu temor no seu coração.
É um outro sinal. Um sinal de que você está debaixo de uma aliança com o Senhor. Que sinal é esse? Você teme a Deus. Você tem temor ao Senhor. Há uma santa reverência no seu coração. Um desejo dentro de nós de agradar a Deus. E quando nós estamos num caminho oposto a Ele, distante dEle, há algo dentro de nós que clama para voltarmos à rota original. Um desejo em nosso coração de estar na sua presença, de adorá-lo, de buscá-lo, cultuar o seu nome. Quando há temor, você se sente envergonhado, quando percebe o quanto você não corresponde às expectativas de Deus. Quando há temor, nós temos sede de Deus, sede, fome, vontade e anseio pelo céu, pela glória eterna. E eu quero dizer para você que é isso que a gente chama de temor. E é este temor no nosso coração que é o selo da aliança que Deus fez conosco. Deus fez uma aliança com você e selou essa aliança colocando temor no seu coração. Louvado seja Deus. E aí então, querido, essa aliança, eu vou ficar só aqui hoje. Em primeiro lugar, é uma aliança eterna. Aleluia. No capítulo 31 de Jeremias, o profeta, ele afirma assim, no verso 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta aliança é nova em comparação com a antiga, com a anterior, que foi feita pelo Senhor com o povo de Israel, quando tirou o seu povo do Egito. Ela também é nova, porque ela está firmada na graça e não na lei. Como na aliança anterior. Na aliança anterior, era preciso fazer para merecer, era mérito. Você tinha que fazer para então merecer. Na nova aliança já não é mais assim. A antiga aliança era por mérito, por merecimento. A nova aliança é pela graça, pela bondade. A nova aliança é pela fé, por tudo aquilo que Cristo fez por nós. Na antiga aliança, a condição era que Deus tinha que se agradar do que você faz. Obediência irrestrita à lei, pisou numa vírgula da lei, estava descreditado. Agora, querido, nessa nova aliança, uma vez que ficou claro que nenhum ser humano seria capaz de cumprir essa aliança, então Deus envia seu Filho, seu único Filho, o nosso Jesus Cristo. E Ele então, querido, cumpriu toda a aliança, cumpriu todos os requisitos da aliança. E meus irmãos amados, lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 em diante diz assim: olha como era, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua massa
passadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Ali naquele tempo, o Senhor os alimentava com um fino manjar, comida boa, maná. Deus os protegia durante o dia do calor e à noite do frio. Deus era como que a nuvem e a coluna de fogo, ali, presença contínua no meio do seu povo. Deus caminhava com eles. Deus se revelava a eles como não fez com nenhuma outra nação. E este era o povo que estava perto de Deus, uma nação amada pelo Senhor. No entanto, não conseguiram cumprir os estatutos de Deus, não conseguiram perseverar em fidelidade à lei do Senhor. Eles adoraram imagem fundida, reduziram a glória de Deus a uma imagem de bezerro de ouro feito por mãos humanas e se curvaram diante dessa imagem, e de uma maneira cruel, perversa, eles quebraram uma aliança com o Senhor. Por esta razão, por esse motivo, o nosso Deus, querido, que tinha todo o direito de abominar esse povo, rejeitar esse povo, por sua graça infinita, ele decidiu fazer com o seu povo uma nova aliança. Agora, uma aliança eterna, inquebrável, perpétua. Na antiga, o Senhor prometeu, ou melhor, o Senhor permaneceu fiel, mas o seu povo quebrou a aliança sendo infiel. Jeremias 31:32 diz: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Por conta disso, por conta dessa quebra, Deus visita seu povo com juízo. Deus vai castigá-los por causa da iniquidade. Por conta disso, muitos morreram, aquela geração inteira morreu no deserto, e Deus entregou-os nas mãos de outras nações. Tudo isso porque quebraram a aliança do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, Deus que poderia ter rejeitado, Ele estabelece uma nova aliança, porque Ele é rico em misericórdia. Ele é o Deus de bondade, de perdão. Como que Ele faz isso? Ele já sabia que se estabelecesse uma nova aliança, confiando no homem, ela seria quebrada novamente. Então Ele estabelece uma nova aliança. Mas Ele, nessa nova aliança, Ele envia seu Filho para cumprir todas as exigências e fazer aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Deus envia seu Filho Jesus Cristo. Ele então agora, com um amor imensurável por mim e por você, Deus envia Jesus para morrer naquela cruz e pagar uma dívida que nunca poderíamos pagar. E aí então é estabelecida uma aliança através dessa graça que Ele tem para conosco, e não é através de mérito ou de merecimento nosso, mas agora estritamente pela fé em Cristo Jesus, que fez tudo por nós. Agora
não mais na condição anterior. Agora, a condição anterior é eu tenho que fazer para merecer. Agora não, agora eu só preciso crer naquilo que Jesus fez. E o que Ele fez? Ele nos amou até a morte, entregando a sua vida por nós. E agora a única coisa que nós precisamos é crer nele. É crer que não há mais nenhuma condenação sobre nós. É crer que o sacrifício que Cristo apresentou foi suficiente para lançar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Esta é a nova aliança. E é óbvio que ela tem as suas implicações. Uma das coisas que eu mais gosto nessa nova aliança é que anteriormente eu precisava trabalhar, eu precisava fazer para ser salvo. Agora inverte. Agora, porque eu sou salvo, é por isso que eu faço. Eu obedeço não para ser salvo, eu obedeço porque eu já sou salvo em Cristo Jesus, irmão. Eu sou fiel a Deus, não para que eu seja salvo, não. Eu sou fiel a Deus porque Ele me salvou, Ele me chamou para andar com Ele, para ser fiel a Ele. É assim que se processa. A antiga aliança caducou, se tornou obsoleta, mas a nova aliança é eterna. E esse texto que lemos é enfático em dizer isso. A primeira aliança durou muito tempo, mas a nova aliança é uma aliança eterna, porque ela está firmada, ela está selada conosco, em nosso coração, por meio de Jesus Cristo. A lei que na antiga aliança era escrita em tábuas, agora essa lei está escrita no seu coração. Quando você está longe, quando você está fora dos olhos e que você quebra essa aliança, há uma lei no seu coração, há um Espírito que te faz lembrar quem você é, nos faz lembrar quem nós somos, independente dos olhos. E é esse Espírito que vai ali na nossa consciência e que vai trabalhando no nosso coração e que vai nos conduzindo ao arrependimento, gerando temor e gerando em nós um espírito de contrição, até que nós voltemos à rota original. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus Cristo, Ele foi o segundo Adão, conforme 1 Coríntios capítulo 15, o primeiro falhou, mas o segundo trouxe vida. Em Cristo nós nos tornamos aceitáveis diante do Senhor. Em Cristo Ele restaurou-nos. Em Cristo nós agora temos a liberdade de nos achegar até a presença de Deus e inclusive chamá-lo de Pai. Enquanto o primeiro Adão foi falho, o segundo Adão, ele foi infalível. Eu quero dizer para você nesta noite, que nele, em Cristo, não há fraqueza e nem pecado. Cristo permanece para sempre em seu sacerdócio, intercedendo por mim, intercedendo por você, garantindo o nosso livre acesso a Deus. Por isso essa aliança é eterna, não pode acabar. E Jesus é o mediador dessa aliança. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se nós sairmos daqui agora, e se por alguma razão, lá na frente, nós infligirmos a lei de Deus, isso não significa que você está fora da aliança. Não. Hoje em Cristo, se nós sairmos daqui e infligirmos a aliança, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele intercede por nós. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e receber de Deus o perdão eterno, querido. É a única coisa que a gente precisa fazer. Mas eu quero dizer também para você que esta aliança, ela não pode fracassar, porque a parte que cabia ao homem fazer já está pronto, porque Cristo fez por nós. É por isso que é graça.
um favor que nós não merecemos. Alguém fez por nós. Eu quero dizer para você que Adão falhou, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi lá e cumpriu todas as exigências que Deus requereu do homem. Se tornou pecador, cumpriu toda a lei, pagou toda a dívida que pesava sobre mim e sobre você, se fez maldição por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Ele deu a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar. Ele cumpriu tudo, satisfez tudo que Deus exigiu. E nós usufruímos de todos os benefícios. Por que nós somos a comunidade da cruz? Por que a cruz é a centralidade do cristianismo? Porque todas as vezes que eu olho para a cruz, eu percebo que era eu que deveria estar lá. Foi por causa dos meus pecados que ele morreu naquele lugar. Um cristianismo fora da cruz é um falso cristianismo, é uma religião vazia, um culto em que nós não temos como centralidade Cristo e toda a sua obra. É um culto vazio, mentiroso, falso. Um culto onde nós não temos a consciência de que estamos assentados aqui. Não é porque a gente é melhorzinho, não é porque a gente peca menos. Nós estamos sentados aqui porque nós cremos que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cremos que nele nós obtemos o nosso perdão, porque verdade é, todos estamos no mesmo barco, pecadores somos. A única diferença é que somos pecadores redimidos por essa graça bendita. E eu quero dizer para você, irmão, não merecíamos, nem eu e nem você, não merecíamos, mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, que nós não cremos num Deus como aqueles deuses gregos, sanguinários, irados. Nós cremos num Deus que tem prazer na misericórdia, é rico em perdoar. Nós cremos num Deus que estende as mãos e diz: não temas, porque eu sou contigo. Te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Um Deus que quer nos pegar de onde nós estamos e levar para perto dEle, para caminhar com Ele. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Senhor. É o Deus que salva homens conforme a sua vontade. E eu quero crer que você está aqui hoje porque é a vontade de Deus. Hoje pela manhã eu estava na congregação Filadélfia e eu disse exatamente assim: nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Absolutamente nada. De forma que, se você está aqui hoje, não é por acaso. Se Deus me deu essa palavra para ser ministrada hoje, não é por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite para lembrar você que, independente da sua condição agora, independente da sua circunstância agora, a aliança de Deus é eterna. Deus te trouxe aqui nesta noite para ministrar o seu coração, que Ele é perdoador. Ele é o Deus que resgata, que restaura. Ele é o Deus que muda a rota. Ele é o Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus maravilhoso que está sobre o domínio, está assentado num trono alto, está governando com o seu cetro de autoridade. Esse Deus maravilhoso que está para além daquilo que nós vemos, mas Ele está aqui também.
além, Ele é um transcendente, Ele é o imanente. Deus está no meio da sua igreja. Esse Deus que ao mesmo tempo parece ser um Deus assim, tão alto, tão grande, tão sublime, é também um Deus acessível, que você pode encontrar lá no quarto da sua casa, você pode encontrar enquanto estiver dirigindo o seu carro, enquanto estiver na sua cozinha. É um Deus completamente acessível, disponível a todo aquele que o clamar. Se tem uma coisa que enche a minha alma, enche o meu coração, é saber que, sim, querido, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Hebreus diz isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor, ninguém. Mas há uma outra verdade igualmente gloriosa: é Ele quem nos santifica, é a sua presença quem nos santifica. É, mais do que nunca, conhecendo um pouco melhor o ser humano, uma das coisas boas é que a gente não se ilude mais. Eu não me iludo mais com ninguém. Eu acredito no ser humano, irmão. Acredito. Eu acredito no ser humano. Acredito tanto que não há nenhum ser humano, nenhum, que esteja imune de fazer uma maldade. Mas eu acredito no ser humano. Acredito também que nós, seres humanos, nós não somos, na maioria das vezes, aquilo que a gente apresenta ser. Geralmente a gente é aquilo que a gente quer que as pessoas acreditem que a gente é. Nós, seres humanos, sabemos verdadeiramente quem nós somos. Você sabe quem você é, querido. Eu sei quem eu sou. Eu garanto a você que quando nós fazemos um exame de consciência, nós ficamos frente a frente com o que há de pior em nós. Aqueles pensamentos, aqueles desejos, aquilo que passa lá no consciente ou inconsciente. E é quando nós ficamos frente a frente com quem nós somos, é que a gente percebe o quanto nós precisamos desse Deus maravilhoso, querido. E a gente percebe o quanto que Ele nos ama, porque ser como nós somos, e ainda assim, Ele nos quer perto dEle. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer fazer de nós, de você, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, querido. Quem pode fazer isso? Só o poder do alto, manifesto através de Cristo, para me libertar de mim mesmo, para libertar você de você mesmo, para transformar você numa nova criatura, para fazer em você, forjar em você a imagem de Jesus Cristo. E é o que Deus está fazendo. Se você está aqui nessa noite, se Deus tirou você da sua casa e trouxe você aqui nessa noite, foi para dizer a você que essa aliança gloriosa Ele quer fazer contigo. E nesta noite, o que me cabe nesse primeiro momento é perguntar a você: e aí? E aí? Porque Ele se dispõe a ser o seu Deus. Ele dispôs a entregar seu Filho. Dispôs a fazer tudo. A única coisa que Ele requer de mim e de você é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Ele tem um propósito na sua vida, é a única coisa. E aí é com você. Eu encerro nessa noite dizendo o seguinte, que a gente vive num tempo em que a igreja
ela tem talvez desvirtuado em sua centralidade, em alguns aspectos. Eu falo igreja, eu falo de uma forma ampla. Talvez um dos maiores problemas, em geral, que nós vemos hoje, é que a igreja se tornou isso aqui, né? Um lugar, um formato, um tempo. Nunca foi esse o objetivo central. Na verdade, quando Deus, na sua infinita graça, Ele instituiu a igreja, Ele não pensou num lugar definido, num tempo definido, para você apenas se ajuntar e dali se desfazer depois, e cada um viver a sua vida. Não é esse. Não. O maior projeto, o maior propósito de Deus é tal qual a tribo de Levi. É que sim, quando nós nos reuníssemos num lugar como esse para adorar o seu nome, para invocá-lo, para receber dele uma palavra, mas quando nós saíssemos daqui, então nós entrássemos para dentro da sociedade e fôssemos ali aonde Deus nos plantou, fôssemos boca do Senhor, fôssemos ali alguém com autoridade para abençoar, para mostrar através da nossa vida que Deus está presente naquele lugar. O grande propósito de Deus é para que, então, nesse formato aqui, amanhã, quando nós entrarmos para dentro dessa cidade, onde nós estivermos presentes, que quando alguém chegar naquele lugar, perceber que há algo diferente, Deus está naquele lugar, a presença de Deus está ali, perceber que verdadeiramente tem um servo de Deus ali, tem alguém que teme a Deus ali, tem alguém que é bênção ali, querido. É assim que nós somos sal e que nós somos luz. O projeto de Deus é para que nós possamos abençoar essa cidade, abençoar famílias. O projeto de Deus é para que nós, sendo o bom perfume de Cristo, possamos exalar por onde a gente andar. Para isso que Deus nos chamou. E não há privilégio maior do que esse. Não há. De ser reconhecido. Eis aí um servo do Deus vivo. Ei, irmão, aqui levantar a mão, dar glória a Deus é fácil, e é gostoso, é maravilhoso isso, mas aonde Deus quer que você frutifique verdadeiramente, não é aqui, é lá, querido. É lá quando as pessoas olharem para você e perceber que há algo diferente na sua vida. E esse algo diferente é simplesmente o cheiro, o jeito de Jesus em você. Reconhecerem que você esteve com Ele. Sabe quando você chega naquele ambiente que o que sabem fazer é reclamar, murmurar, mas você chega com gratidão no coração porque você esteve com Cristo. Você chega com alegria dando bom dia. Você sabia que tem muita gente que amaldiçoa a segunda-feira? A exceção quando é feriado. Mas tem muita gente que amaldiçoa a segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho, meu Deus. Agradeça a Deus pelo seu trabalho em nome de Jesus, meu querido. Agradeça a Deus, trabalhar é uma bênção. Agradeça a Deus. E só sabe agradecer quem tem consciência que é Deus quem deu. É uma dádiva dele. Ei, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos ajude. Que Ele mude as disposições internas aqui. Que a gente saiba, tenha consciência de que nós estamos uma aliança eterna com Ele, uma aliança gloriosa, onde a única coisa que nós sabemos é servir integralmente a Ele com o que nós temos e com o que nós somos.
todos os seus diplomas a serviço do Senhor, todos os seus dons e talentos a serviço do Senhor, tudo que você é, tudo que você tem, para glorificar o nome daquele que é tudo, em todos e por meio de todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Só feche os seus olhos, só feche os seus olhos.